Cabreira, eu sou jornalista do Jornal Nossa Cidade. E hoje a gente está recebendo aqui na nossa redação Samuel Barbosa, candidato a deputado federal por Mauá. Ele que também é diretor do Instituto Amigos de um Futuro Presente Melhor. E vai falar um pouco pra gente sobre o projeto. Tudo bem, Samuel? Como vai? Tudo bem. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão assistindo. Bom, agradeço a oportunidade pelo Jornal Nossa Cidade por estar aqui me apresentando aí e falar um pouco de Samuel Barbosa. A gente que agradece. A gente sabe que agora é sempre uma correria para vocês, Sim. Faltando poucos dias para a eleição. Samuel, eu queria que você falasse pra gente como é que você entrou na política. Paula, entrei na política, foi muito interessante. Eu não tinha projeto político, né? Eu fui convidado através do arquiteto Davi, que é presidente do Progressista em Diadema e faz parte da executiva estadual do Progressista, né? Me convidou, chamou, tem uma legenda para você, pelos trabalhos que você tem em Mauá, na cidade de Mauá, que você é conhecido, e nós quer dar legenda para você para deputado federal. Então essa é a primeira vez que... É a primeira vez. E me conta um pouco sobre o trabalho que você faz no Instituto, desde quando ele existe, como é que surgiu essa ideia? Sim, o Instituto, né, Amigos de um Futuro Presente Melhor, né, eu sou fundador hoje na presidência, minha esposa está na presidência do Instituto, né, foi criado para atender uma demanda que é muito devasada, não só na cidade de Mauá, mas em todos os municípios do estado de São Paulo, que é a cultura. Lá nós atendemos lá meninos também, na questão cultural do balé, hip hop, K-pop, dança do ventre, e também não só na questão cultural, mas na questão também de acolhimento das crianças que estão aí, que passam algum problema dentro de casa, que a gente consegue atender também as famílias também nessas questões também solidária também e social. E onde fica o Instituto? O Instituto fica no Jardim Hélida, em Mauá, do lado da comunidade do Jardim Carneiro e do Lusitano ali. Né? Bem no meio das duas comunidades que tem ali, o Jardim Canadá, Carneiro, né? Parque das Flores, tudo ali pertinho. É importante a gente falar que é uma região realmente bastante carente de serviços sociais, né? Sim, ali é bastante. E nós temos projeto de ampliar o Instituto, montar o primeiro anfiteatro dentro da comunidade, né? Ali hoje atende uma demanda boa de crianças e adolescentes, principalmente meninas, são muitas meninas. E o importante, quando eu sentei com a minha esposa, o Instituto, ele juridicamente já existe 3 anos, né, com o CNPJ, com as certificações, que estamos lutando para ter outras certificações, né, e a nossa visão é sempre solidariedade, unidade e fé. Por que unidade? A unidade, o conceito é sermos únicos, entender que ali, quando um está sofrendo, todos estão sofrendo. Então vamos se alegrar, vamos ajudar um ou outro ali a crescer, a desenvolver. Então o nosso projeto, o nosso papel ali no Instituto, para toda aquela região ali do Jardim Hélida, não é parar os projetos. Independente se você não tem dinheiro, se você não tem valor, a gente faz o nosso trabalho, as meninas faz lá, a Kátia, que é minha esposa, que é presidente, ela faz o festival de dança, o espetáculo de dança, então a gente consegue arrecadar fundos para poder manter o Instituto. Temos parceiros como o João do Mercado, que sempre ajuda em ações sociais, né, de alimentação, de N situações para ajudar a população cadastrada no Instituto e também que não estão cadastrados, né? Antes da gente conversar aqui, pessoal, a gente estava fazendo uma pré-conversa com o Samuel e ele falou que a decisão, a ideia da criação desse instituto e até mesmo de ir para Brasília, né, Samuel, foi porque ele foi uma criança que precisou, que esteve em diferentes cursos sociais e acabava sempre tendo que sair porque mudava a gestão, parava o curso. Como é que foi isso? Quais foram os cursos que você fez? Você pode falar um pouco sobre isso? Essa vivência que você teve, era a importância de trazer esse social mais próximo da população, mesmo independente de quem está no poder? Sim, sim. Olha, foram vários cursos, eu vou citar alguns. Violão, informática, né, que eu me frustrei para que até hoje... Não terminou o curso. Não terminei o curso, até hoje me frustrei. Então, assim, o que acontece, Paula? O que eu peguei como exemplo em mim? Tudo que eu começava lá, eu começava a gostar, ou era um violão, ou era uma arte cênica, ou uma informática, parava quando eu começava a gostar e desenvolver, parava, porque eu mudava a gestão. Então eu falei assim para minha esposa Kátia, quando a gente se conheceu, era um sonho dela também fazer algo social, eu já vinha fazendo trabalho social desde 2012, com criança, adolescentes jovens de igrejas, fora de igrejas, sempre ali envolvido nessa questão ali dentro de Mauá ali. Então assim, eu falei assim, o Instituto ele não vai ter isso.
E para mim, me libertar disso que eu trouxe para mim, como você falou, eu trouxe para minha vida de jovem e quase adulta, de frustrações, começava cursos profissionalizantes, eu parava porque eu me frustrava porque eu guardei o que eu tive no poder público lá, então assim, eu me frustrava. Então a intenção do Instituto hoje é não frustrar as crianças, não frustrar adolescente ou jovem, é trazer ao jovem uma seguridade que ele vai gostar. A gente pensa, a gente sonha muito, né? É gostoso, a gente quer trazer para dentro do Instituto, tem projeto escrito, para a gente trazer aulas de metaversos para jovens, de games também, de gráfico, para poder desenvolver gráfico de games. Então assim, poxa, bacana, vamos montar um observatório, vamos atrás de recursos, de verbas, se não tiver do poder público, vamos buscar parceiros, empresários que possam somar, porque eles estão vendo que o projeto é verdadeiro, não é projeto político. Então, como eu tive essas frustrações e como eu fui levei para a minha vida adulta, então eu não quero fazer isso com as crianças e adolescentes. Então hoje, por isso que o Instituto Amigos do Futuro Presente Melhor é diferenciado. Doa que doer. Posso passar o que for, mas a gente vai manter o projeto e todas as situações ali, ou tirar do bolso, ou fazer vaquinha, ou no empreendedor pequeno, ajuda, o projeto é consistente, as crianças precisam, a gente não quer dar esse rompimento. Toda reunião que eu faço com os pais, que eu fazia antes da candidatura, antes de vir a legenda, eu falava, pais, isso aqui é de vocês. Amanhã, a sua filha, se eu fechar isso aqui, parar isso aqui, amanhã a sua filha pode se frustrar, fazer um curso, fazer uma enfermagem, falar, não gostei da enfermagem, vou para psicologia. E já com 30 anos, e sua filha não está formada, seu filho não está formado em nada, e se frustrar. Você também falou pra gente um pouquinho antes que morou em lugares diferentes de Mauá, né? Hoje você é morador do Vila Real, é isso? Isso, hoje sou morador do Vila Real. Mas já passou por diversos bairros, conhece a realidade da cidade? Não, conheço, principalmente Cerqueira Leite ali, eu cresci bastante ali também no Cerqueira Leite, na Vila do Juá, onde morava minha tia Pedrina ali, eu morei muito tempo, cheguei a cair até naquele rio já, correndo atrás de pipa, eu falo. Então ali, Vila Bocaina, Quarto Centenário, Parque São Vicente, Feital, Lusitano, agora o Vila Real também, casado, Parque São Vicente. Então assim, conheço bem Mauá, conheço bem os problemas da cidade de Mauá, que ainda são bastante. E sabe da importância, também falando sobre isso antes, a última vez que Mauá elegeu um deputado federal foi então Clóvis Volpi, em 1994, é isso? Sim, foi o Clóvis Volpi, né? Tinha o Grego que foi em 80 e o prefeito de Ribeirão Pires, o Clóvis, né? Numa conversa a gente descobriu que ele foi também federal pela cidade de Mauá. Então Mauá não tem representação federal, tem mais de 20 anos. Isso é terrível. Uma cidade com quase 500 mil habitantes, né? Necessidade de verbas. Como é que é a ideia para você lá? O que você deve trabalhar com a ideia de emenda, Samuel? O que você acha que é prioridade para a cidade? Paulo, eu creio assim, igual eu falei na primeira pergunta que você me perguntou, como foi sua chegada na política? Eu não tinha projeto político, eu fui escolhido. Né? E isso tem batido em várias entrevistas que o pessoal tem feito comigo, conversado comigo, em podcast, assim, eu fui escolhido. Né? Então, assim, eu vejo que realmente tem verbas, tem emendas que são direcionadas. E essas emendas, elas têm que ir direcionadas para tal situação, para a saúde, para a cultura, para a cultura. De que forma você vai fiscalizar? Não tem como eles pegar e desviar, porque são emendas direcionadas. Então, sendo eleito deputado federal, estando em Brasília, eu vou direcionar e bater em cima dessas emendas. Se não tiver, tem um prazo para atender as emendas. Se não atender a emenda, eu vou pedir para a equipe jurídica, para a assessoria, falar assim, ver por que não foi atendida. Aí a situação é ir para cima e ver por que não foi atendida, porque o recurso tem. E tem muito recurso em Brasília para fazer muitas coisas, não só na cidade de Mauá, mas em todo o estado de São Paulo, que a gente vai ser eleito por todo o estado de São Paulo. Mas como nós estamos aqui em Mauá, estamos aqui no ABC, que a gente vê uma carência muito grande, que todo ano eleitoral fala assim, fulano tal mandou tantos milhões de emenda para tal situação, mas as emendas não estão no portal de transparência. Então isso, o povo hoje tem um poder na mão, o celular na mão que está aqui, que vê tudo, então não consegue ser mais enganado. Não dá para ser enganado mais. Então, assim, a minha luta é de viabilizar, trazer e fiscalizar e bater em cima dessas emendas. É emenda para a saúde? Para a saúde. Tem um prazo para ser atendida? Tem que ser atendido no prazo. Se não tiver, então a gente vai bater em cima, seguir os caminhos conforme a lei, conforme o código pede para a gente seguir, para a gente poder dar transparência para o povo, porque é do povo esse dinheiro que merece ter a qualidade de vida na educação, na cultura, na segurança e na saúde.
Falando em saúde, você falou que você quer tentar viabilizar aí uma conversa para que a gente consiga mais verba para o Nardini, que é hoje um dos principais hospitais aqui da microrregião de Mauá, Ribeirão, Rio Grande. Você já teve alguma história com o Nardini, Samuel? Eu imagino que cheguem muitas histórias para você, né? Como é que você acha que dá para trazer esse dinheiro? Qual que é a sua ideia para a saúde? Olha, Paulo, eu vejo assim, a gente sentando com o pessoal da minha assessoria, o pessoal que me compõe, a gente ofereceu, a gente vai fazer algo para o Nardini, porque o Nardini realmente atende toda essa demanda e é pouca, que às vezes tem pessoas que saem de Ribeirão, não conseguem atender no Nardini e vai lá para a Zona Leste. Né? Eu tenho uma ideia, né, de um projeto de lei, a gente estatalizar, deixar estatal os hospitais Nardini, né? Trazendo isso, então assim, vai ser administrado para o estado de São Paulo. Então, com essa estatualização, né, vai ampliar a discussão e ampliar recursos que vai ter para conversar tanto com os deputados federais, estaduais, e os federais fazer uma boa comunicação, uma boa linha, para poder ampliar não só o Nardini, mas trazer também um hospital. Hoje o Cláudio Fogo também está trabalhando no hospital aqui em Ribeirão Pires, no complexo também, então dá para a gente ampliar também para o Rio Grande da Serra. Poxa, a gente tem toda essa demanda, porque a população está aumentando, está crescendo, o índice de pessoas que estão morrendo tão poucas, mais tem a pandemia que morreu muita gente, mas ainda tem muita gente nascendo e muita gente que estão aí, que a estatística de vida das pessoas aumentou, então estão vivendo mais, mas só vive mais e vive mal. Então, por quê? Hoje aqui em Mauá a gente tem um polo petroquímico. O que fica só do polo petroquímico para a cidade de Mauá? A poluição. Então o que acontece? Não tem saúde, não tem qualidade de vida, vai para onde? No Nardini. Aí se contrai várias doenças, vários vírus. A gente viu a pandemia, como ficou sufocado Nardini, como ficou sufocado alguns hospitais de campanha. Então assim, a minha ideia é de trazer essa estatualização para ficar na mão do Estado, que o Estado seria para ter um compromisso, porque o Estado de São Paulo é bom. O estado que nós moramos é bom e tem dinheiro para isso, e tem profissionais, temos gestores ideais que amam, que sabem fazer uma boa gestão. Então, creio que dá para ampliar essa discussão e deixar os hospitais aí estatalizados, deixar tudo estatalizado. Deixar no estado. Eu falo errado mesmo, pessoal, sou sempre pronto, então vocês não ligam. Né, para poder trazer recursos mesmo, realmente para ficar recursos mesmo e ampliar o hospital e ampliar na região toda do ABC. Samuel, ainda falando um pouco dentro dessa área da saúde, mas mudando mais para emprego, você falou para a gente um pouquinho antes do seu projeto que envolve aí os motoboys, né? Porque hoje realmente é uma categoria que está em expansão, a gente sabe, principalmente agora, depois da pandemia, a gente tem vários serviços que antes a gente não tinha esse atendimento e agora tem. E mesmo assim é uma categoria ainda muito carente de benefícios e infraestrutura. E você tem um projeto para essa categoria. Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, vou falar bem resumido. Pode falar com calma, para não ter problema. Né? O motoboy seguro, quando eu estudei, como eu entrei na faculdade de Direito, eu entendi comecei a entender o que era o direito, o que é seguro de vida e seguro de vida com cláusula IPA. Existe um seguro que tem a cláusula IPA, que as empresas têm por lei, que é obrigatório por lei ter, isso está na Constituição Federal, é obrigado ter esse seguro de vida com cláusula IPA. Então o funcionário está lá em casa, ele caiu, se arrebentou, estourou o joelho jogando bola, ou trocando o varão da cortina da esposa lá, né? As esposas aí, né? Ajudando a esposa, vai lá pintar lá e tal. Então ele caiu, se arrebentou, já abre, aí o procedimento para ele abrir o sinistro desse seguro de vida cláusula IPA. Cláusula IPA é seguro permanente ou imediato, né? Então o que acontece? Tem várias empresas grandes que têm e assegura bem os seus funcionários. Então, qual que é a minha ideia, o projeto de lei que eu tenho? Trazer isso para o motoboy, porque o outro motoboy ele não está seguro. Se ele vai fazer um seguro de vida de uma empresa, não vou falar o nome aqui para não ficar chato, é muito alto. E às vezes o motoboy está começando a vida dele agora, está pagando a moto dele, né? Tá lá as parcelinhas de 60, 70 vezes a parcelinha dele. Aí nasceu o filhinho dele e mora de aluguel em 2, 3 cômodos. E aí o aluguel é alto, 600 pau. Né? Então assim, caiu, se arrebentou, primeiro o que acontece? Vai para o hospital, a moto vai para o pátio. Aí, se não tem uma previdência privada, se não tem uma previdência, não paga o INSS, se não tem um MEI, ele vai ficar como? Sem segurança. Se mora de aluguel, o cara depois vai pedir a casa para ele, porque lá arrebentou tudo, pôs gaiola,
vai pedir a casa e vai morar com os pais, ou não sei aonde, ou na rua, ou vai morar de favor em outro lugar. Pensou um motoboy com um filhinho novo, uma esposa nova, tem que morar de favor na casa de um colega. Então o que acontece? Criar esse projeto de lei para ser lei dentro do Congresso, debater com a categoria, para a gente colocar todas as empresas de iFood que for contratar um motoboy terceiro, as empresas que for contratar um motoboy para terceiro, vai ter que viabilizar um valor para ser pago esse seguro de vida, com cláusula IPA. Mas só que a empresa vai ser benefício só para o motoboy? Não, as empresas que vão ser parceiras, vão estar juntos com o motoboy, que vão estar direcionando esse valor, pensando em valor para poder amparar os motoboy, elas também vão ser beneficiadas. Vai ter dentro do alto adjetivo desse projeto de lei, dessa lei, a injeção também, para as empresas também ter também um benefício fiscal também, porque elas estão investindo, deixando o motoboy seguro. Então, sim, os dois ganham. E nasce a questão do QR Code, trazer um QR Code dentro da brigada da moto, dentro do tanque da moto, ou no lugar ali, que vai trazer, o motoboy caiu, se arrebentou, passa lá, ou o celular, ou a PM ou a SAMU vai passar lá, opa, mas esse cara não é o Samuel não, é um outro cara, então já entra na parte da segurança. E quando passar o QR Code ali na moto ali, vai cair numa central, que faz parte do motoboy seguro. Vai cair numa central que vai indicar que o Samuel caiu com a moto, teve um acidente em tal local, aí vai um guincho da própria assistência, que vai dar assistência, né? Vai pegar a moto e levar para dentro do espaço que eles têm. Isso tudo envolvido no motoboy seguro, no projeto motoboy seguro. Alguém vai avisar a família que teve um acidente, de uma forma que não vai assustar a família, para dar assistência. Então, assim, acaba atendendo na seguridade que o motoboy trabalhar, porque ele vai ter um seguro de cláusula IPA. Se ele se arrebentou, não teve óbito, se arrebentou, ele vai saber que vai ser do hospital e vai entrar com um sinistro. E isso é tão bom, Paula, não sei se você conhece essa cláusula IPA, que você deu entrada hoje de 30 a 60 dias que a seguradora tem que dar uma resposta. E de 100%, 99% é positiva, porque é tudo legalizado, passa a tabela da SUSEP, é permanente? Não, é imediato. Qual o grau de perca? É tantos por cento. Então isso acaba ajudando o motoboy, dando uma segurança para ele, que assim que ele começar a fisioterapia dele, ele vai estar ali recebendo, dando entrada de seguro e receber esse valor. E na central de atendimento, a moto não vai para o pátio, vai direto para essa central, que vai estar ligada, que vai ser privada, vai estar ligada a esse projeto do motoboy seguro, para poder hoje o motoboy ter uma seguridade, a motinha dele está lá, não tem que pagar a diária do pátio, porque a moto está legalizada, mas só que vai para o pátio, aí paga todas as taxas. Aí fica difícil para o motoboy que já está na correria, né, ficar sem dinheiro e vai ficar mais sem dinheiro, às vezes até sem a moto. Outro projeto que você também falou com a gente, que eu queria que você explicasse um pouco melhor, Samuel, foi sobre a mudar. Eu não entendi muito bem, gente, eu vou pedir para que ele explique de novo. Porque hoje a gente tem o primeiro setor, como você falou, o segundo setor, o terceiro setor, e a gente tinha realmente um poder maior anteriormente para as entidades sociais, para as entidades evangélicas, né, para que elas tivessem um poder de auxílio para as comunidades. E você comentou que hoje isso já está meio nebuloso, não funciona dessa maneira. Sim. E a sua ideia é facilitar para que essas entidades possam ter o auxílio dentro das comunidades. Como é que é? Sim, a questão de a gente viabilizar e trazer, porque hoje o Código Civil ele traz só que a igreja é órgão religioso, né? Então assim, a igreja já faz algo social. Então eu não vou falar só de igreja evangélica, todas as igrejas, todas as religiões, o espiritismo também faz um bom trabalho, o católico faz um bom trabalho, as igrejas evangélicas, algumas fazem um bom trabalho, mas só o que acontece, qual que é a função social da igreja naquele bairro? Eu me pego falando direto para bastante pastores, conheço muitos pastores falando direto, qual que é a função social? Não, na igreja dá cesta básica, dá roupa, não, isso não é função social. A função social, constitucional, a igreja onde ela está implantada, tanto ela evangélica, tanto ela católica, tanto ela espírita, e vai atender não só as religiões, as afro também, tem o candomblé, vai ter que também entrar nesse sistema, nesse projeto de lei, nessa lei. O que vai acontecer? Trazer a seguridade para essas entidades, ela ampliar, elas ter o poder ali, não de mandar, mas de atender toda a população do bairro ali. Por exemplo, está no Feital, tem lá o Samuel lá, no Hélida,
que está com o Instituto. Aí o FEITAL tem uma igreja. Então que a igreja vai cumprir a função social. Qual que é a função social? É você trazer a educação, a cultura, é você trazer a saúde, o acolhimento do idoso, da criança, do adolescente. Ah, mas tem o conselho tutelar. Não basta. Ah, mas tem a casa acolhida. Não basta. Então, assim, as igrejas têm que cumprir todas elas a função social que está no bairro. Isso é constitucional. E isso é ser igreja. Isso é você amar o próximo a ti mesmo. Então, com uma lei trazendo um fortalecimento dentro do Código Civil, que é a igreja, o órgão religioso, ele vai atender a função social, e com esse real taxativo que eu te falei, que vai ter que atender, ampliar, então automaticamente, tanto a instância municipal, estadual, federal, ela vai ter que ter, dentro do orçamento, do orçamento participativo dela, ter um valor separado para essas funções sociais. Então, as igrejas que tiver com a documentação toda em ordem, toda certa, com as certificações que vai ser criada dentro do nível federal, estadual, municipal, ela vai receber toda a assistência para dar assistência para as pessoas. Não é, por exemplo, eu sou de uma igreja tal, não, eu só quero que atenda as pessoas da minha igreja. Não, a igreja não, é para todos, é para a comunidade, para todos. Para aquele que é católico, para aquele que é espírita, então vai ter que atender para todos. Isso é bom, isso é válido, isso dá para fazer, isso dá para acontecer. Dá, porque teve uma igreja que conseguiu, com muito diálogo, ali em Nova Conquista, a colocar dentro da finalidade dela a função social. E ali está funcionando muito bem, então sim, dá para fazer. Só tem que ter um representante que lute por isso, federal, para que tenha, que amplia a discussão. Que não é um projeto do Samuel, é um projeto para todos, para a população. Nós somos elite para o povo, não é do povo que nós temos que falar? Não somos a voz do povo, então para o povo tem que ser feito. Então assim, nisso também vai diminuir muitos casos de corrupções dentro das igrejas, muitos casos de pessoas se beneficiar, falar, vou abrir uma igreja aqui, e querer se beneficiar, enganar as pessoas, usar da fé das pessoas, mentirem, e depois a pessoa vai lá, cresce com muito dinheiro, acaba aí dando os problemas que a gente vê, o escândalo aí que a gente vê na nossa sociedade. Então assim, é uma luta que eu tenho aí, que faz tempo todo lutando por isso, e eu como deputado federal eleito, eu quero ter essa discussão para trazer que mude essa situação dentro do Código Civil, para trazer essa questão. Já falamos bastante dos projetos, mas eu vou terminar perguntando para você, Samuel, o que a gente pode esperar do Samuel Barbosa lá em Brasília? Olha, esperar do Samuel Barbosa, muita responsabilidade e muita luta, porque eu não prometo nada, porque eu fui escolhido para essa luta, e não é fácil. Porque, como eu falei para você, Paulo, quando eu vejo a pessoa gastando 10 milhões numa campanha para deputado federal, eu vejo que ela não está pelo povo. Não é projeto para o povo, é projeto umbigo. Então eu acredito muito no povo, principalmente da cidade de Mauá, estado de São Paulo, que eles vão eleger pessoas que eles estão vendo, que realmente falam assim, para ser deputado tem que gastar milhões. Mas eu acredito no povo, que a gente vai ser eleito pelo povo, porque o povo está vendo que se eu tivesse 10 milhões para gastar numa campanha eleitoral para deputado federal, eu não ia ser deputado federal, eu ia usar pelo povo, para ajudar a comunidade. Então o povo pode esperar que uma das coisas que eu falei, desde quando essa legenda veio para mim, que eu fui escolhido, que eu não fui atrás, de ter o escritório do deputado federal Samuel Barbosa dentro da comunidade. E isso vai ter. É uma coisa que eu quero ter dentro. Dá para fazer, para atender. O povo vai pedir as coisas. O povo já pede tudo, porque o povo está carente, porque não tem quem é a voz dele. Que adianta eu gastar 10 milhões andando de helicóptero para fazer campanha e eu não conseguir estar perto do povo e atender o povo. Então, essa é uma vontade minha, é isso que eu quero que o povo pense de mim, que isso eu vou fazer, que isso não é uma promessa de campanha, é uma coisa para eu crescer, envolvido dentro da comunidade e estar dentro dessa comunidade, eu quero ter o escritório do Samuel Barbosa, deputado federal, primeiro dentro de uma comunidade. E isso eu quero fazer se vocês me derem essa oportunidade. Tá ótimo, Samuel, eu quero muito agradecer aqui a sua presença, desejo boa sorte na disputa. Muito obrigado a todos, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, Paulo. Obrigada. Agradeço vocês que ficaram em casa até agora com a gente. Peço para vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam no canal para acompanhar os nossos vídeos e não perderem os próximos. Obrigada, tchau, tchau.